gente vai fazer a discussão sobre o projeto ético-político do serviço social, né, e a relação com a política social. Então, no primeiro momento da nossa aula, nós vamos trazer reflexões teóricas, discussões, né, de como pensar, né, a política social sob a perspectiva do nosso projeto profissional, e posteriormente a gente vai fazer resoluções de questões de concurso, né, para orientar vocês como esse conteúdo ele vai aparecer, né, como ele vai ser cobrado pelas bancas, tá? Então, nós chegamos aqui à finalização das nossas reflexões a respeito da política social, né, nessas aulas, e aí seguimos, né, nessa compreensão de estreita relação, né, entre política social e a nossa profissão, uma vez que as políticas sociais de seguridade social, né, que são o núcleo central, são nossas maiores empregadoras, né? Então, seja no campo da saúde, da assistência social, da educação também, da previdência social, né, entre outras. E aí, na concepção de Behring e Boschetti, elas vão dizer o seguinte, que a categoria de assistentes sociais ela não constitui um bloco homogêneo em que todos possuem a mesma concepção de direitos, cidadania e política social. Mas não podemos negar que teve e tem uma participação indiscutível na construção e na defesa dos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais nesse país onde o termo direito não faz parte do cotidiano daqueles que não têm acesso por meio das políticas sociais, né? Então, aqui nós reafirmamos, né, que a compreensão crítica, né, da política social, ela está presente nas reflexões da nossa categoria profissional na atualidade, especialmente a partir do momento, né, em que nós fizemos a apropriação, né, das análises marxianas e da tradição marxista, né, e as suas contribuições para que a nossa profissão atingisse uma maturidade intelectual. E isso trouxe implicações, né, para nossas análises também a respeito da política social. Então, a gente entende ela numa perspectiva, de fato, que traz contradições, mas que ela traz direitos sociais, né, de que ela implementa aquelas requisições, né, que a classe trabalhadora, com base nas suas vivências, né, no processo de exploração da força de trabalho, requisita, né, exige enquanto resposta às expressões da questão social, né? E aí, não tem como a gente passar pela formação profissional sem a gente fazer uma reflexão a respeito da política social, né? Porque ela é matéria, ela é componente central, né, no nosso processo formativo. E aí o nosso projeto ético-político profissional, ele traz uma determinada concepção de direitos e cidadania, né?
que vem sendo assumida e defendida em diferentes dimensões. Do ponto de vista teórico, assistentes sociais realizam pesquisa e produções que sustentam um padrão de direitos cujos princípios se coadunam e reforçam aqueles expressos lá no projeto ético-político do serviço social. No âmbito político-profissional, as entidades representativas disseminam a concepção de direitos do projeto ético-político, inclusive na articulação com os movimentos sociais, realizando debates, entre outras atividades. E aí o que isso significa? Que o nosso projeto ético-político, ele traz reflexões, né? Traz informações a respeito de como pensar a política social, né? O nosso projeto ético-político é sustentado em 3 elementos, que são as diretrizes curriculares da ABEPS de 96, a nossa lei de regulamentação da profissão e nosso código de ética, né? E esse projeto, ele tem essa concepção de direitos e cidadania que percebe a política social como um dever do Estado, né? Mas não se limita a ela, né? E a gente percebe também que, do ponto de vista teórico, a nossa profissão vem avançando muito em relação às produções a respeito da política social, realizando pesquisas junto a usuários, realizando pesquisas teóricas muito profundas, né, para fundamentar a compreensão que a profissão carrega a respeito dos direitos e dos direitos sob a ordem do capital, uma vez que eles apresentam limitações, né? Uma vez que não provocam ao que a gente chama, não levam à emancipação humana, né? Se limita a uma emancipação política. E aí também não tem como deixar de falar que as entidades representativas da nossa categoria profissional, elas vêm construindo regulamentações, fazendo articulações diversas com movimentos sociais, né, trazendo um confrontamento, né, à ordem vigente, um confrontamento à forma como as políticas sociais elas vêm se conformando na atualidade, ainda mais um contexto de privatização dos serviços, né, de retração dos direitos sociais, e que há uma centralização na política de assistência social. A gente traz uma leitura, uma compreensão da importância da política social, mas compreende também as limitações da própria política sob a ordem, né, vigente. E aí veja só, os direitos no capitalismo são capazes de reduzir as desigualdades, mas não são e nem foram capazes de acabar com a estrutura de classes. Essa é a compreensão, né, que a nossa categoria profissional ela tem a respeito dos direitos sob a ordem do capital, dos direitos e da própria cidadania,
né, que ela não se coloca de forma, na sua integralidade, sob a ordem vigente. Pois bem, né, inclusive as próprias políticas sociais, elas não têm essa função também, né, de superar a ordem vigente ou de arriscar, né, de morte a ordem do capital. E aí, reafirmar direitos no âmbito do capitalismo e lutar por eles, tendo como projeto uma sociedade justa e igualitária, não significa contentar-se com os direitos no marco do capitalismo, né? A compreensão que a nossa profissão construiu sobre direitos, ela ultrapassa os direitos que são concebidos, né, e concedidos também na ordem burguesa, porque eles são limitados e eles não têm a pretensão de superar as desigualdades, apenas reduzi-las, né, a um marco que não coloque em risco ou em xeque o status quo. E a nossa compreensão quando a profissão ela reafirma direitos, mesmo sob essa ordem, não significa que a gente se contenta ou se conforma, né, com o que está posto, com o que está vigente, né? Em um determinado contexto da nossa profissão, até alguns teóricos intitulam de militantismo, a gente acabou, né, alguns profissionais, alguns representantes, recusando a via institucional, né, recusando trabalhar nas instituições estatais, porque consideravam que elas perpetuavam a ordem vigente. E aí nós, a partir de uma apropriação crítica e da construção de uma direção social estratégica, identificamos os equívocos nessa análise, né? Quando nós atuamos e reafirmamos os direitos nessa ordem, a gente não está se contentando, né? Os assistentes sociais, eles não estão lançando, né, suas proposições para favorecer o capitalismo, pelo contrário, mas tentando criar estratégias dentro dessas iniciativas, né, para encontrar uma outra forma, uma outra saída, né, para a questão social. Então, seguindo, é importante, marquem isso na memória de vocês, ter clareza dessa contradição e dos limites da política social. Conseguimos, quando a gente tem clareza, quando nós temos clareza dessa contradição e dos limites da política social sob os marcos do capitalismo, nós conseguimos ver exatamente como ela é. E como é que a política social ela se caracteriza, né? Como é que ela vai se colocar sob a ordem capitalista? Ela assume um caráter de concretização de direitos dos trabalhadores, por um lado, né? Esse seu aspecto contraditório, e do outro, ela é funcional à acumulação do capital
e a manutenção do status vigente, né? Ela não atende somente às demandas do trabalho e nem atende única e exclusivamente às demandas do capital. Ela atende contraditoriamente e se complementando demandas de um e do outro, tá? Então, pensemos que pela política social nós temos o acesso a direitos, mas nos limites e nos marcos do capitalismo. Por isso, a contradição, atender-se às demandas aqui de concretizar direitos e, ao mesmo tempo, ser funcional à acumulação do capital e mantendo o status quo, o status vigente. E aí, com relação à concepção de cidadania, para a nossa profissão, ela é mais do que um conjunto de direitos concretizados por políticas sociais. Eles que são conjugados em programas, projetos, bens e serviços fragmentados, geralmente desrespeitados, legalmente ou restritivos, né, entre outros. A concepção de cidadania que está presente no nosso projeto profissional é uma cidadania que supera a emancipação política e visa a emancipação humana, né? Em que todos apropriem-se igualmente da riqueza socialmente produzida, né? Então, a nossa concepção de cidadania ultrapassa essa leitura de cidadania vigente, que é de entender a política social, né? Entender os direitos sociais que se concretizam através de políticas sociais por esses elementos, né? Essas instituições limitadas que são os programas, projetos, bens e benefícios, né? Que são concedidos de forma fragmentada, seletiva e focalizada. Ela ultrapassa essa perspectiva, ok? E aí, como afirma o Conselho Federal de Serviço Social na Carta de Maceió de 2001, é uma carta em que a nossa entidade representativa máxima, né, para o exercício profissional, ela expressa de formação a de consciência crítica. A sua perspectiva de cidadania, expressa o reforço da categoria profissional, a necessidade de que o sistema de seguridade social ele seja universal, de que ele acesse a todos de forma igualitária e não seja desmontado como prevê a ótica neoliberal, né? E aí, como afirma essa carta de Maceió, a cidadania ela é um campo de luta e de formação de consciências críticas em relação à desigualdade social no Brasil, né? De organização dos trabalhadores, né? Um terreno de embate que requer competência teórica, política e técnica, que exige rigorosa análise crítica
da correlação de forças entre as classes e segmentos de classe e que interferem nas decisões em cada conjuntura, que força a construção de proposições que se contraponham às reações das elites político-econômicas do país, né? E aí aqui esse documento ele expressa que a categoria profissional ela tem entendimento de que a cidadania, de que a seguridade social se coloca porque nós tivemos lutas sociais empreendidas pela classe trabalhadora, né, requisitando muito mais do que uma intervenção minimalista, pontual, policialesca pelo Estado, né, sobre as sequelas da questão social. Então, a gente faz uma compreensão sobre a desigualdade social no Brasil e se articula, né, a organização dos trabalhadores e os impactos que ela tem na formulação de políticas sociais, né, e reconhecimento dessa cidadania. E para isso a gente vai precisar de uma análise crítica, né, porque as proposições pragmáticas e descritivas que permeiam, né, os estudos da política social, elas não permitem avançar, né, sobre esse aspecto. Então, a nossa profissão, o nosso projeto profissional e as entidades representativas da categoria profissional, né, trazem em seus documentos e nos direcionamentos que são colocados para o nosso exercício profissional, essa compreensão crítica que desvela, né, esses vieses, essas leituras descritivas e pragmáticas da política social, uma vez que ela se coloca, né, como um dos espaços, dos maiores espaços, não exclusivo, né, não único, né, mas espaços, áreas em que há possibilidade de atuação profissional nas instituições nas quais elas são executadas, ok? E aí, para isso, a gente precisa ter a compreensão também de que elas são estruturas flexíveis, né? Que elas se modificam ao longo do tempo, que podem se expandir ou se retrair, a depender da formação social e econômica, né, e da própria estrutura dos estados nacionais. Então, partindo dessas reflexões críticas, né, nós finalizamos o nosso conteúdo dessa aula, né, e passamos para a reflexão a partir das questões de concurso, certo? Eu quero 1 hora. De política social e serviço social, né, da inserção da profissão de assistente. Olá, estamos de volta aqui a mais um bloco da nossa aula sobre projeto ético-político, né, e política social. E aí nós começamos aqui a resolução da questão da banca Sebrasp, né? E ela diz o seguinte no enunciado:
acerca da política social e de elementos constitutivos da inserção da profissão de assistente social no mundo do trabalho, julgue os itens a seguir. O campo de atuação e intervenção do assistente social nas políticas sociais se apresenta interligado com o projeto ético-político da profissão, mas, ao mesmo tempo, apresenta demandas institucionais que não dialogam com as perspectivas da profissão, exigindo dos profissionais as mediações necessárias para a compreensão desse cenário na estruturação de suas estratégias profissionais. É que está pedindo para a gente analisar se essa assertiva ela está errada ou se ela está certa, né? E aí, já estava até assinalado aqui, já tinha passado o slide. Mas ela está correta, essa questão. Por quê? Porque ela traz justamente a leitura de que nós atuamos no âmbito das políticas sociais, seja ela de previdência, saúde, assistência, de educação, né? E que isso está refletindo no nosso projeto profissional, mas que nós compreendemos as contradições que perpassam essa atuação, né? Uma vez que quando a gente se insere, né, quando a nossa profissão, quando os nossos profissionais, né, assistentes sociais, se inserem nos diversos espaços socioocupacionais, nós não vamos atender especificamente, única e exclusivamente às demandas do trabalho, mas as demandas institucionais, elas vão exigir muitas vezes a reconfiguração do nosso trabalho, né? E que nem sempre vão ser dialogadas aí com a perspectiva do projeto profissional. E aí, para isso, né, vai exigir ainda mais dos profissionais competência técnica, teórica e ético-política, né, para fazer as articulações, a compreensão e criar estratégias, né, para a intervenção profissional sobre a expressão da questão social, né, que for direcionada à sua ação profissional. Então, essa resposta está correta, né? E aí é uma banca muito temida, né? Sebrasp, porque geralmente são as questões, você assinalar uma questão errada, você anula duas certas, né? Então, é importante ter muita atenção nessas questões quando for resolvê-las. A próxima questão é da banca FCC, da Fundação Carlos Chagas, é fresquinha, do TRT1 do Rio de Janeiro, deste ano ainda, 2025, e diz o seguinte: em referência ao serviço social e às políticas sociais, analise as assertivas a seguir. Primeiro, o avanço do neoliberalismo, com sua abordagem de redução da intervenção estatal na economia, privatizações e ênfases na competição e eficiência, impactou diretamente as políticas sociais. Essa assertiva está verdadeira, né?
porque o neoliberalismo, né, e o foco na privatização dos serviços, ele impacta diretamente na forma como vão ser executadas, formuladas, implementadas as políticas sociais, né? Vamos aqui para a alternativa 2. É pertinente pensar o serviço social no Brasil como profissão que tem sua trajetória intrinsecamente ligada à construção e à implementação de políticas sociais, especialmente no âmbito de assistência social. Tá verdadeira, né? O serviço social se institucionaliza como profissão para atuar diretamente, né, na execução de políticas sociais, né, contrapondo-se à ideia de que a profissão evoluiu, né, da caridade e da filantropia, né? Não. Zé Paulo Neto e Marilda Yamamoto, eles trazem essa reflexão, né, falando dessa conexão intrínseca, né, da mudança do próprio papel do Estado, né, no seu estágio monopolista, quando ele precisa intervir nas manifestações da questão social para além, né, do caso de polícia, né? Pois bem, e aí a nossa profissão, ela, além de estar inteiramente articulada, né, a política social, faz também tem também uma produção teórica intensa e tem contribuído arduamente, né, para que os direitos sociais sejam reconhecidos e para que algumas políticas sociais sejam implementadas, é exemplo da assistência social, né? Nós podemos pensar em diversos autores, como Sposati, entre outras, que contribuíram, né, para a produção teórica e que fizeram parte também, né, das mobilizações em torno, né, de implementação de políticas sociais. O item 3 diz o seguinte: a demanda por serviços sociais aumenta à medida que o desenvolvimento econômico se acentua, colocando uma pressão adicional sobre os profissionais que atuam na execução das políticas sociais. E aí, vejamos aqui, essa questão, ela coloca para a gente uma casquinha de banana, que a gente precisa ter muita atenção. Nós não temos uma pressão adicional exclusivamente sobre os profissionais. Eles também vão ser impactados, né? Os profissionais de serviço social, mas todas as categorias profissionais, elas vão ser afetadas. E aí nós precisamos ter muita atenção aqui, porque a demanda dos serviços sociais aumenta à medida que o desenvolvimento econômico se acentua ou se retrai, né? Mas essa pressão adicional sobre os profissionais que atuam na execução de políticas sociais não é única e exclusiva. Essa pressão ela vai se dar, inclusive, na implementação de políticas, na formulação. É por isso que essa questão aqui ela não está completa. Então, nós temos aqui 1 e 2.
e é uma casquinha de banana, viu? É uma questão muito complexa que a Fundação Carlos Chagas ela coloca para a gente errar a questão. Então, vamos aqui para a próxima alternativa. O serviço social corrobora, compactua, né, com as premissas do projeto social liberal, como uma alternativa que busca conciliar o desenvolvimento e equidade social. Essa questão aqui, essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque aqui, quando o projeto profissional do serviço social, ele fala em liberdade, em defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais, né, recusa do autoritarismo, dos preconceitos, entre outras coisas. Não corrobora com premissas do projeto liberal, que é de foco no mercado, né, prevalência do individualismo e competitividade. Então, essa aqui está incorreta. Vamos para a próxima alternativa. A lógica de mercado que caracteriza o neoliberalismo permeia muitas vezes a prestação de serviços sociais, submetendo-os a critérios de eficiência e rentabilidade, em detrimento da garantia de direitos fundamentais. Isso aqui está correta. Por quê? A lógica de mercado, ela transfere também para a coisa pública, né, para os serviços que são ofertados no âmbito do Estado, a mesma lógica de eficiência, de rentabilidade, né, de produtividade que acontece no âmbito do mercado. Isso vai impactar na precarização do trabalho dos servidores, na precarização do atendimento, né, no foco na quantidade em detrimento da qualidade, entre outras estratégias. E aí aqui a nossa resposta correta, levando em consideração que é 1 e 2 que está certa, né? É a letra E. Certinho? Então, essa é a nossa resposta para a questão. A próxima é da banca VUNESP, que é fresquinha também, caiu no TJSP na prova. Diz o seguinte: há um vínculo estrutural entre o surgimento do serviço social no Brasil e a implementação centralizada de políticas sociais por meio da intervenção estatal. Esse primeiro momento implicou uma leitura tecnocrática de política social pelo serviço social, né? Quem conhece a história da profissão, né? O seu desenvolvimento socio-histórico, ou seja, funcional à modernização autocrática burguesa própria desse período, né? Da implementação da profissão. A crise do regime político
proporcionou a abertura, aqui no caso é ditatorial, proporcionou abertura de espaço para segmentos mais críticos no meio profissional que, de início, trataram lateralmente o tema da política social, com a compreensão da dimensão política da atuação dos assistentes sociais, é que cresce o debate crítico, qualificado e acadêmico sobre a relação entre a profissão e as políticas sociais e, sobretudo, pela interlocução social ampla e profícua com, o que completa aqui? Letra A, movimentos sociais, e parece que a gente já tem a resposta aqui de cara, né? Se nós estamos falando aqui do debate crítico, estamos falando da apropriação, né, e da vinculação da profissão, né, com os movimentos sociais. Mas vamos ver por que as outras não estão corretas. Com os gestores públicos? Não, tá errado, né? A profissão, inclusive, a partir desse debate crítico e qualificado sobre a política social, a gente vai negando, né, atender, né, exclusivamente às demandas da instituição ou dos gestores, né, exclusivamente. Não só, eles fazem parte, mas não só, né, das discussões. Letra C, das agências financiadoras. Não, né, porque aqui as agências financiadoras estão relacionadas ao processo de privatização. Então, não é a nossa resposta aqui. As instituições contratantes também é errada, né? Porque, como eu falei há pouco, né? Nós, a partir desse debate crítico, fazemos uma leitura de que o nosso trabalho, apesar da contradição, né, que envolve as demandas das instituições contratantes, nós fazemos uma leitura crítica, mediações, né, críticas que vão proporcionar a criação de estratégias para além das demandas, né, e dessa articulação com o que é posto pelas instituições contratantes ou as demandas institucionais. Letra E. A nova geração de profissionais. Não, né? Aqui, quando o debate crítico se dá pela articulação com os movimentos sociais. Claro que a organização da categoria também, mas não nova geração de profissionais. 6 horas hoje? Acho que eu não vou não, fui domingo. Vou não. Sociais que Meu não. Tu vai. Da profissão, Vou não. ao longo do processo de renovação também, né, se articulam com esses movimentos e vão promover aí essa leitura crítica sobre a profissão e as políticas sociais. Então, a nossa resposta aqui é a letra A para a questão. Tá dormindo, tá aí? No tapete. A próxima questão é da banca FGV. Eu disse pra fazer assim, você tá lá, e ela ali diz perto daquele seguinte: dos gás ali. Eu mandei ele vir pra casa, não sei se ele veio na mesma hora, eu cheguei ele já tava aqui. Porque a carta de Maceió, aquela lá de 2001,
aprovada no 29º Encontro Nacional do Cefez-CRES em 2000. Sei lá, não dá comigo, nem livro. É um marco para o debate sobre a Seguridade Social no Serviço Social brasileiro. E aqui eu, inclusive, recomendo, se vocês puderem fazer a leitura desse documento, tem 3 páginas. Não, que eu fui domingo, eu não vou não, mas só tem que comprar tem que fazer, tá fazendo comida para a mamãe 6 horas, não dá para ir não. Debate da Seguridade Social no âmbito da profissão, numa leitura crítica. Vamos lá. Tá por 6 horas. E o que faz esse documento? Denuncia o crescimento dos processos de criminalização dos pobres no Brasil? Não, não é isso. Ele faz uma série de críticas, né? Mas ele traz uma leitura sobre cidadania, sobre direitos, que o projeto profissional, né, que é a profissão, se apropria e se orienta, né, para o processo formativo, para o exercício profissional. Então, não é isso. Por isso que é importante ter a leitura do documento também, para vocês se apropriarem. Pois bem, letra B. Afirma de forma pioneira o compromisso do serviço social de defender a Seguridade Social. Não. Nós temos vários outros documentos da profissão que reafirmam esse compromisso, né, de defender a seguridade e que está expresso em alguns documentos, né, expostos e publicados pelas entidades representativas. Vamos lá, para a letra C. Reafirma o tripé da Seguridade Social restrito à Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Não, a Carta de Maceió, ela traz uma leitura de reafirmar, de defender a Seguridade Social, mas defender também a perspectiva da universalização dos direitos, né? Não é um debate restrito, né, ao tripé, mas vendo as outras políticas sociais também como conceito de seguridade social de modo mais amplo, incorporando outras políticas sociais. Conceitua a Seguridade Social de modo mais amplo, não só restrito à Previdência, Saúde e Assistência, incorporando outras políticas sociais. Verdade, é exatamente isso que o documento faz. Então, a nossa resposta é a letra D. Vamos ver porque a E está errada. Afirma a necessidade dos orçamentos públicos se adaptarem ao controle de gastos sociais do Estado. Isso aqui é totalmente o oposto, né, do que defende a profissão. A profissão não defende o corte ou adaptação dos gastos, né, do controle dos gastos do Estado, mas a sua ampliação, né? Então, a nossa resposta é a letra D. A próxima é da banca CPCom, e aí ela ainda é da Carta de Maceió. Ela fala que a Carta de Maceió reafirma a concepção de seguridade social para a categoria, marca histórica no serviço social brasileiro, profissional dos assistentes sociais, né?
com um padrão de proteção social de qualidade, com cobertura universal para as situações de risco, vulnerabilidade ou danos dos cidadãos brasileiros, sobre a Seguridade Social, inscrita na Constituição Federal de 1988, marque a alternativa correta, tá? Vamos lá. Letra A. A Seguridade Social tem como um dos seus objetivos a seletividade e a distributividade na prestação dos serviços e benefícios. Verdadeira, né? Inclusive é um dos princípios complexos, né? Que é mais ampliada, focando aqui na seletividade, né, dos serviços. Então, essa aqui já temos a nossa resposta de cara, mas vamos ver por que as outras estão incorretas. Letra B. A Seguridade Social é um conjunto de ações do poder público e da sociedade com fins de assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, à assistência social e à educação. Olha aqui a escorregadinha, casca de banana. Não é essa aqui. A Seguridade Social prevê essas três políticas aqui, ó, saúde, previdência e assistência social. Por mais que apareçam, né, outras políticas lá na Constituição Federal, mas o tripé da Seguridade Social são essas três aqui. Então, essa aqui está errada. Então, letra C. Redutibilidade do valor dos benefícios é um dos objetivos da Seguridade Social. Não, né? Inclusive ele fala, né, da equidade, não fala da redução dos valores dos benefícios, mas de criar um teto, né, de criar um limite para esses benefícios e serviços que são ofertados. Então está errado. Letra D. A Seguridade Social é financiada de forma direta e única pelos empregadores e trabalhadores segurados da Previdência Social. Completamente errada. Inclusive, essa compreensão aqui, ela traz uma leitura de que, né, só quem trabalha contribui, mas todos contribuem. Tanto os trabalhadores, quanto os empregadores, quanto o próprio Estado, né? A arrecadação, ela vem de diversas fontes. Então, essa aqui está errada. Letra E. Inclusive, quando fala aqui de segurados, né? Essa lógica que é do começo das plataformas, das iniciativas primeiras de política social, né? Rememora as CAPs. Letra E. A Seguridade Social tem como de seus objetivos possuir um caráter democrático e descentralizado da sua administração, mediante gestão bipartite. Ó a pegadinha aqui, ó. Mediante a participação dos trabalhadores e empregadores e do Estado também, mas é tripartite, certo? Não é bipartite. Então, tá aqui o errinho
E Vai estudar aí pra a ver bem. nossa resposta correta é a letra A para a questão. Então essa é a nossa última questão.